No livro de português, A Prova Brasil, vocês vão fazer a lição 6, que começa na página 30 e vai até a página 33. Nessa lição, nós vamos trabalhar com o gênero textual conto. Conto, pessoal, é uma narrativa de acontecimentos ou de situações da vida de uma ou mais personagens. Então, aqui nós temos um conto chamado O Cego que Não Era Bobo. Vocês vão ter que ler com atenção para entender o que é que acontece aqui nesse conto, né? O final dele está na outra página. E eu quero que vocês percebam também o que tem de elementos no início do texto, o que é apresentado no início do texto, né? Por exemplo, aqui ele fala já de um personagem, que é o cego, que andava mendigando de porta em porta para poder sobreviver. Ainda nesse primeiro parágrafo, ele diz aqui, ó, que ele economizava algumas das moedinhas que enterrava nos fundos de sua casinha. Então, vejam só, onde é que se passa essa história? Nos fundos da casa do cego, que é um dos personagens dessa história. Então, só nesse primeiro parágrafo, que a gente costuma dizer que é a introdução do texto, ou seja, o início do texto, geralmente no início de um texto, né, de um conto, são apresentados os personagens, o local onde a história acontece. Então, aqui, por exemplo, nós já conhecemos um personagem dessa história, que é o cego. E conhecemos também onde esse personagem está. Provavelmente essa história vai acontecer nesse local, nos fundos da casinha do cego, né? Junto à raiz de um carvalho. O que é um carvalho? É uma árvore. Então, isso que eu acabei de falar para vocês sobre a introdução do texto, as informações que vêm no início do texto, o livro vai fazer isso com vocês hoje. Ele vai tentar fazer com que vocês percebam o que é o início, né, o que acontece para desencadear a história, né? No começo do texto tem a apresentação dos personagens, tem onde se passa a história e também tem a situação inicial, né? O que aconteceu para que aquela história se desenvolvesse. Então vejam só, aqui ele diz o seguinte: as informações sobre as personagens e o lugar onde se passa a história formam a situação inicial da narrativa. Então, a segunda questão quer saber quem são as personagens que participam da história. No primeiro parágrafo, fala-se apenas de um personagem, mas quando vocês lerem o texto todo, aqui nessa segunda questão, você vai colocar todos os personagens que aparecerem nessa história. 3. Onde se passa a história, ou seja, o local, né, onde aquilo tudo, né, que está na história ocorreu. Depois de iniciar o texto, né, de apresentar a situação inicial, nós temos o desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento? As informações sobre as ações realizadas durante a história, né, ao longo da história. Isso é o desenvolvimento de uma narrativa. Então, lá no começo do texto, tem a situação inicial, o que foi que aconteceu. E no meio do texto, nós temos o desenvolvimento, como aquilo aconteceu, quem participou, o que exatamente aconteceu, como foi solucionado. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da narrativa. Então, a questão 4 quer saber qual foi a ação que o vizinho praticou contra o cego. 5. Como o cego reagiu contra a ação do vizinho? 6. O que o vizinho fez quando o cego o procurou? Ou seja, procurou o vizinho. Então, vocês vão responder essas questões conforme o que aconteceu na história, ou seja, conforme o desenvolvimento da narrativa. E depois da situação inicial e do desenvolvimento, nós temos a conclusão da história, da narrativa, né, que é a parte final. Os últimos acontecimentos da história são chamados de situação final ou conclusão da narrativa. E qual foi a conclusão dessa história? Nós temos aqui a questão 7, perguntando por que o vizinho encontrou o buraco vazio?
Agora, a questão 8 quer saber quais são as características, né? Ou seja, quais são os adjetivos, aquelas palavrinhas que dão qualidades, que descrevem defeitos ou que dão características físicas a alguém. Então, vocês vão colocar aqui quais são as características que tem o cego. Vocês vão colocar a letra C quando for uma característica do cego. E vão colocar a letra V para quando as características forem do vizinho, tá? Então, por exemplo, prudente. Quem é prudente, de acordo com o texto? Seria o cego ou o vizinho? E aí você vai colocar aqui a letra C, se for o cego, ou a V, se for o vizinho. Você vai fazer isso com todas as palavras que estão aqui. Na questão 9 e 10, nós temos dois trechos diferentes do texto. O primeiro trecho, né, é esse aqui, vocês vão ter que ler e aí vocês vão refletir se nesse trecho o cego ele é apresentado como se fosse alguém humilde ou como se fosse alguém esperto. Então, de acordo com esse primeiro trecho. Agora, na questão 10, nós temos outro trecho, né, de outra parte do texto, em que vocês vão ler e vão decidir se aqui, nesse trecho, o cego é apresentado como alguém humilde ou alguém esperto. 11. Por que o narrador diz que o cego mora em uma casinha e não em uma casa? Então, pessoal, quando eu falo casinha, eu quero falar o quê? O que que fica subentendido com esse diminutivo? Será que isso causa a sensação de que a casa é pequena, né? De que a casa tem poucos cômodos? Ou será que é o contrário? Eu uso o diminutivo quando eu quero me referir a algo grande? Então, vocês vão explicar aqui. 12. O que indica a expressão era uma vez que inicia o conto? Será que indica que a história se passou em um lugar distante? Ou será que indica que a história aconteceu há muito tempo? Ou que a história aconteceu somente uma vez? Ou será que a história é contada por um narrador? Bom, pessoal, essa expressão, era uma vez, dá a ideia de tempo, né? Eu não sei contar precisamente quando aquilo aconteceu. Então, quando eu não sei, geralmente eu uso essa expressão. Uma vez, né? Ou era uma vez. Quando a gente está conversando, por exemplo, que eu não digo com precisão o dia em que aquilo aconteceu, eu posso, por exemplo, falar o seguinte: teve um dia, né? Era uma vez, geralmente a gente usa só uma vez, né? Ou teve uma vez, certo? Então, essa expressão aqui, ela dá a ideia de tempo, o tempo quando aconteceu aquela história. Então, vocês vão marcar aqui apenas a opção correta. 13. Releia o trecho. Então, aqui nós temos um outro trecho do texto que vocês vão reler para responder os itens abaixo. A. As palavras destacadas se referem ao mesmo lugar? Ou seja, que eu não estou falando de pessoa, estou falando de lugar. Vejam só, um dia seu vizinho percebeu que ele escondia ali alguma coisa. Sorrateiro à noite, o espertalhão foi até lá, cavou a terra e roubou as moedas. O ali e o lá estão se referindo ao mesmo lugar? B. Que lugar é esse? Então, de acordo com a história, você vai saber, depois de ter lido, qual é esse lugar. C. Nesse mesmo trecho, encontre e copie a palavra que está substituindo a palavra vizinho. Então, vejam, aqui ele diz, um dia seu vizinho, certo? Então, ele já escreveu vizinho, mas aí, no decorrer aqui desse trecho, ele não repete a palavra vizinho, mas ele usa outro termo para se referir ao vizinho. Qual é esse termo, né? Qual é essa palavra? Vocês vão colocar aqui. E na questão 14, você vai escrever qual é a função do título O Cego que Não Era Bobo. Vejam que esse título, pessoal, ele já traz uma pista do que a gente vai ter na história, né? Então, ele já apresenta uma ideia principal
para a narrativa, para a história. Ele também apresenta uma característica de um dos personagens da história. Ele já está dizendo que o cego não era bobo, tá? Então, vocês podem escrever aqui uma dessas respostas na questão 14. Concluímos a atividade de português. Parabéns e até a próxima!